Bom dia, colegas da mesa. Eu sou Catarine e trago para vocês as principais notícias do mercado financeiro para hoje, quarta-feira, 19 de março. Bom, no último pregão, o Ibovespa manteve a tendência de alta das últimas sessões e retomou ao patamar dos 131 mil pontos, descolado do desempenho do mercado externo. O avanço ocorreu em meio à avaliação do mercado sobre o programa do governo de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000. Ontem, o principal índice da Bolsa Brasileira fechou em alta de 0,49% aos 131.474 pontos, atingindo o maior nível em 5 meses. No cenário doméstico, a apresentação e assinatura do projeto de lei sobre a isenção do imposto de renda não trouxe novidades em relação ao que já havia sido anunciado, então acabou repercutindo positivamente. A proposta também prevê isenção parcial para aqueles que ganham entre 5 a 7 mil reais. A ausência de surpresas negativas e o tom ameno adotado pelo presidente durante o anúncio foram interpretados como sinais positivos e contribuiu para a valorização dos ativos de risco domésticos. Além disso, o mercado também seguiu atento à reunião do Copom, que iniciou ontem e divulgará a decisão sobre a Selic após o fechamento do mercado hoje. Já o dólar encerrou o pregão em queda de 0,25%, cotado a R$ 5,67. É o menor patamar desde outubro do ano passado. Operadores não identificaram exatamente um fator em específico para o enfraquecimento da moeda americana, mas ponderam a possibilidade do fluxo estrangeiro para o Brasil e também o alívio gerado pela ausência de surpresas negativas no anúncio do projeto de isenção fiscal. Inclusive, o recuo dos juros futuros de longo prazo também impulsionou esse movimento mais positivo do índice. Entre os ativos negociados no Ibovespa, a JBS concentrou as atenções e liderou os ganhos do índice. As ações saltaram quase 18% em reação ao acordo com o BNDES, considerado, né, que é considerado inclusive um passo importante em direção à listagem dos papéis da companhia nos Estados Unidos. Esse movimento de valorização se estendeu ao setor frigorífico, que também fechou em alta. Outro destaque foi a Edux, que registrou uma forte valorização após a divulgação do balanço do quarto trimestre de 2024. A empresa reverteu um prejuízo de 120 milhões de reais do ano anterior e reportou um lucro líquido de 13 milhões de reais entre setembro e dezembro. Agora, já na ponta negativa, a CVC liderou as perdas do Ibovespa em um movimento de realização de lucros, apesar do alívio da curva de juros futuros. Ainda assim, as ações da companhia de turismo acumulam uma alta de mais de 41% no ano. Entre os pesos pesados do índice, o comportamento foi misto, porque a Petrobras fechou em leve alta, contraindo a queda do petróleo, mas a Vale recuou acompanhando o movimento de baixa do minério de ferro. Falando efetivamente da agenda do dia, hoje, que é a super quarta, um dos dias mais aguardados pelos mercados globais devido às decisões de política monetária de importantes bancos centrais. No primeiro minuto do dia, o Banco do Japão anunciou sua decisão, mas ao longo desta quarta-feira também teremos o Fed, o Copom e também o Banco Popular da China anunciando suas decisões. Aqui no Brasil, o Copom anunciará a decisão após as 6h30 e a expectativa do mercado não está apenas no aumento de 1 ponto percentual na Selic, que vai levar a taxa para 14,25% ao ano, mas na verdade no tom do comunicado. O mercado busca pistas sobre o futuro da política monetária, especialmente se haverá alguma sinalização sobre o fim do ciclo de altas. Vale lembrar que esse nível de juros não era visto desde outubro de 2016 e reflete justamente esse cenário atual de inflação elevada e também a deteriorização fiscal.
Além disso, o Banco Central também vai realizar leilões de linha, que é a venda de dólares com compromisso de recompra, hoje e amanhã. Deve ofertar, então, um total de 4 bilhões de dólares para a rolagem de vencimento em 2 de abril. Nos Estados Unidos, às 3 horas, o Fed deve manter sua taxa de juros estável entre 4,25% e 4,5% ao ano. Mas o foco também estará na divulgação do gráfico de pontos e na coletiva de imprensa do presidente Jerome Powell às 3h30. A gente aguarda as indicações sobre a política monetária americana e os possíveis impactos das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump sobre a inflação e a economia. Embora seja improvável que o FONC mencione explicitamente as tarifas em seu comunicado, os mercados estarão atentos às projeções de inflação, crescimento econômico e juros, que são inclusive atualizados a cada 2 reuniões. Na Europa, os mercados operam, em sua maioria, em baixa, refletindo a reação dos investidores quanto à aprovação da reforma política histórica na Alemanha e as atualizações sobre esse possível cessar-fogo na Ucrânia. Além disso, os agentes econômicos também seguem atentos às decisões do Fed e do Banco da Inglaterra, que devem influenciar um pouco esses próximos movimentos nos mercados globais. Por fim, falando do mercado asiático, eles fecharam de forma mista nesta quarta-feira, com atenção voltada principalmente para o Japão. Durante a madrugada, o Banco do Japão, o BOJ, manteve as taxas de juros estáveis em 0,5%, conforme esperado, mas reforçou a possibilidade de novos aumentos caso a economia siga dentro das projeções do banco. Em coletiva de imprensa, o governador, o Kazuo Ueda, afirmou que, embora os preços ao consumidor continuem subindo, ainda está abaixo da meta de 2% da autoridade monetária. Já a China, o Banco Popular da China vai anunciar no final da noite as suas decisões sobre as taxas de 1 e 5 anos. Bom, eu desejo a todos um excelente dia e, claro, ótimos negócios.